Fala, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Frutos do Reino. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, sobre confiar em Deus, a importância da gente confiar em Deus e o que essa confiança pode nos proporcionar. Eu sei que muitas vezes a nossa fé é provada e a nossa confiança ela é testada. Pode até ser que nesse momento você esteja passando por um período de teste. Certa vez, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele despedia a multidão, eles obedeceram. Mas no meio da trajetória, desabou uma grande tempestade. Jesus apareceu e Pedro disse: Se tu és Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus chamou a confiança e disse: Vem. Essa história ela é relatada lá no livro de Mateus, onde a gente vê essa história, né? Mateus capítulo 14. Relata essa história onde Pedro ele vê, né, a tempestade, o mar, e Jesus ele fala que é ele, mas se tu és mesmo, Senhor, deixa eu ir contigo. O Senhor fala: vem. E Pedro ali tem a confiança de que era o Senhor, ele foi. E ele confiou no Senhor. E ele andou sobre as águas. Talvez ele fala: mas Pedro, depois o vento, ele viu os ventos, ele ficou com medo e afundou. Sim, mas ele teve um momento de confiança em Deus e ele andou sobre as águas. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Imagina o que Pedro vivenciou. Pedro saindo do barco com o pé dentro e um fora do barco. E deve ter sido um momento difícil, talvez ele imaginasse. Embora o vento, o mar, falasse alguma coisa, demonstrasse para ele medo, ele teve a confiança e ele saiu do barco e ele andou sobre as águas. Você pode andar sobre as águas, mas precisa depositar sua confiança naquilo que o chamou. E Pedro andou sobre as águas, mas depois, infelizmente, ele teve medo. Ele teve uma experiência fantástica. E não é fácil, meu irmão. Eu sei que em muitos momentos da vida a gente tem medo. E Pedro, embora ele tenha essa confiança, né, ele andou sobre as águas. Talvez as pessoas possam se questionar: não, mas ele teve medo. Sim, ele teve medo. E se Pedro confiasse mais e mais no Senhor, ele não afundaria. Ele andava sobre as águas ali, foi até em direção ao Senhor, ele começa a afundar e o Senhor agarra ele. E muitas vezes nós não experimentamos muito mais porque nós não confiamos no Senhor. E a gente comete o erro de basear a nossa força. Confie e creia na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. O medo paralisa, mas a fé, ela impulsiona. Confie em Deus e você também verá o extraordinário acontecer na sua vida. Creia que, assim como Pedro parecia imaginável, né? Ele viu alguém andando sobre as águas e viu que era Jesus e falou: se é tu esse, manda. E o Senhor mandou e ele foi. Isso é incrível. Confiar em Deus é fechar os olhos da dúvida e abrir os olhos da fé. É você entender que é possível com o Senhor. Creia no Senhor, meu irmão. Creia que Ele pode mudar totalmente a sua história, totalmente a sua vida. Se você crer, se você confiar no Senhor, você vai viver o extraordinário na sua vida. E aquilo talvez que era impossível, até você não entender que o Senhor esteve presente naquela situação que você colocou. Isso que era impossível vai se tornar possível. Então creia, acredite e vivencie momentos maravilhosos que somente o Senhor pode proporcionar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faça com que essa pessoa escute essa palavra, Espírito Santo. Faça com que ela confie verdadeiramente no Senhor. Vivencie passos muito maiores na sua vida, na sua saúde, no seu negócio, no seu trabalho. Em nome de Jesus, que ela seja um divisor de água para muitas pessoas. Que ela possa, assim como Pedro, ter a confiança de pedir e ir até o Senhor e andar sobre as águas e andou. Mas que ele possa ir além, uns passos muito maiores de fé, para que possam ter uma caminhada muito longa com o Senhor. Em nome de Jesus.